Negócios com Impacto. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Negócios com Impacto, um podcast da Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Esta semana e neste episódio o meu convidado é Miguel Munhoz, é fundador da Nevada Investments, uma empresa portuguesa que trata de investimentos e de gestão de capital. Miguel, muito bem-vindo à Renascença. A minha primeira pergunta é: quando é que decide que o seu caminho profissional tem de passar por fundar uma empresa que quer gerir o capital de outras pessoas? Boa tarde. Antes de mais, gostaria de felicitar-vos pela iniciativa e pela parceria entre a Universidade Católica e a Rádio Renascença. Tive o prazer de assistir aos convidados e aos empreendedores anteriores. E creio que seja uma grande oportunidade para exporem os seus negócios, nomeadamente negócios que tenham impacto na sociedade. Eu sou o Miguel Munhoz, estudei na Universidade Católica, posteriormente decidi dar continuidade ao meu percurso académico, fiz mestrado no Reino Unido, fiz MBA em Barcelona. A ideia de montar uma sociedade gestora partiu também por esse contato que eu tive com diferentes realidades e diferentes backgrounds, a diversidade no MBA e no mestrado, em que os países que prosperaram todos têm um mercado de capitais, diria, vibrante e pujante, e, portanto, o nosso objetivo seria esse mesmo, não apenas em termos de ideologia política que funcionou nesses países e que esses países conseguiram, hoje apresentam melhor qualidade de vida, mas também replicar um pouco daquilo que é o mercado de capitais nesses países e, portanto, surgiu sobre esse tema. Surge em 2022 a ideia, na altura para, digamos, o arranque, do que é que precisou? Como é que foi o início? Com que base arrancou? Tentou algum financiamento? Como é que chegou aos clientes? Os sócios, nós constituímos a Sociedade Gestora em 2022, portanto, num período um pouco com turbulência, digamos assim. Tínhamos a pandemia, tínhamos a invasão da Rússia à Ucrânia e tínhamos o ciclo e a crise inflacionista e, portanto, tínhamos essa ideia de que o mercado de capitais, mesmo nesses períodos, faria todo o sentido e deveria estar presente aqui em Portugal de uma forma mais sofisticada. No início, o capital dos gestores e dos sócios foi o que acabou por ajudar a constituir o fundo de investimento e a sociedade gestora. Portanto, numa fase inicial, todos os gestores têm o próprio património ou das suas famílias dentro do fundo de investimento e, portanto, começámos numa ótica de tentar também alinhar o interesse dos nossos clientes com o nosso interesse também pessoal e, portanto, a estratégia que hoje oferecemos é a mesma que gerimos também com o nosso património e com os nossos recursos. No início. E depois, quando é que conseguem, então, ajudar pessoas externas a ter fundos e a gerir fundos de outras pessoas? Quando é que está o primeiro cliente? A sociedade gestora ficou elegível em setembro de 2024. Portanto, o período de 2022 até 2024 foi um período em que a nossa sociedade era uma holding, uma SGPS, e, portanto, não estava elegível para comercializar. Hoje, atualmente, recentemente, tivemos a aprovação com a CMVM e a partir de setembro de 2024 tivemos a possibilidade não só de constituir o fundo, mas também de comercializar. O fundo hoje está registado na Interbolsa, está registado na Euronext, portanto temos um ISIN Code que os investidores poderão procurar. Nós também teremos o nosso contacto e daremos o nosso contacto também, temos o nosso contacto disponível no site, mas o processo foi pós a aprovação da CMVM, estávamos sim elegíveis perante o regulador para também comercializar o fundo de investimento. Depois dessa aprovação, começaram a divulgar mais? Como é que chegaram aos investidores?
A estratégia ela divide-se em duas vertentes. Temos uma estratégia de médio e longo prazo em que ambicionamos a captação de capitais provenientes de institucionais e, portanto, sabemos que essa tem uma maior dimensão e que essa estratégia poderá nos dar alguma sustentabilidade financeira a médio e longo prazo. Porém, também temos hoje essa ambição de disponibilizar também para retalho investidores que tenham esse apetite também por investir, por retirar. Hoje temos os depósitos bancários que aproximadamente temos 170 mil milhões em depósitos bancários e queremos captar parte desses recursos para investimento produtivo, para o mercado de capitais. Portanto, sabemos que esse capital está dividido entre empresas e famílias, pessoas singulares, e acreditamos que se esse capital fosse alocado no mercado de capitais, essa injeção na economia daria para incentivar, estimular a economia, desenvolver novos negócios, financiar os empreendedores que estiveram presentes aqui também no programa e em todos os setores e indústrias, desde a agricultura, serviços, bens, enfim, teríamos um objetivo também de no futuro ter outros fundos que pudessem também financiar todas essas empresas e em diferentes estágios, sejam pequenas empresas de dimensão pequena, sejam startups ou sejam empresas que têm ambição. Já conseguiram ajudar alguém? Já ter algum investidor? Hoje temos investidores. O fundo hoje ele teve que se adaptar um pouco à realidade portuguesa e, portanto, a falta de literacia e a nossa ambição também de democratização financeira e literacia financeira também perante os portugueses era também de trazer um fundo com um risco um pouco mais moderado, mais reduzido, porque essa falta de literacia ainda precisamos de um passo, se calhar, inicial para as pessoas também se habituarem ao mercado de capitais, começarem a planear também retornos e futuros sobre o património que hoje detêm e possuem. E, portanto, hoje o fundo multiativo ele investe em obrigações soberanas, que os certificados da Forro, conhecidos como certificados da Forro, obrigações corporativas, ações e divisas, e em ativos e geografias em ativos globais. E, portanto, significa que hoje não temos o risco todo concentrado em Portugal, os ativos são globais, mas à medida que a sociedade gestora vai escalando os ativos sob gestão, o nosso objetivo no futuro é precisamente esse de conseguirmos também oferecer mais fundos e dedicados para cada área e em diferentes tipos de financiamento. Dizia que a literacia financeira é importante porque há pouca informação e normalmente sobre este investimento de capital e esta gestão de capital há sempre alguma dúvida sobre o risco. Há alguma garantia que conseguem dar? Algum fundo de garantia? Como é que funciona? A pessoa investe, a empresa investe e depois alguma garantia por causa deste risco que é associado? À partida, as pessoas terão que planear e fazer uma diversificação patrimonial. Ou seja, existem ativos que são mais arriscados, ativos financeiros, o exemplo, o fundo de ações. Existem outros fundos de obrigações que têm um risco muito reduzido e, portanto, aqui a grande questão é qual é o nível de risco que as famílias e que as pessoas estão dispostas a correr. O fundo não tem garantia de capital, mas o que temos sempre é uma rentabilidade histórica que existe já desde o início do mercado de capitais, tem séculos, e, portanto, sabemos que, à partida, as ações são o melhor ativo no longo prazo, costumam ter um retorno, por exemplo, do S&P 500, que tem um retorno de 7% durante os últimos 100 anos. Portanto, o que sabemos é que hoje também as taxas de juros situam-se temos hoje o Tesouro Americano, que está quase a 5%, e, portanto, as pessoas terão que ter essa previsibilidade de, se estiverem a investir num fundo multiativo, que o retorno esperado será uma mistura, digamos assim, um balanceamento desse investimento. Nós, nos mercados, temos sempre fases melhores e outras piores, umas mais estáveis, outras mais instáveis. De que forma é que conseguem acautelar o perigo de uma má fase para os clientes, para os investidores? O que aconselhamos é sempre que os investidores tenham uma visão de longo prazo e, portanto, acreditamos que a longo prazo
o retorno aparecerá. Posso dar o caso agora do Fundo Nevada. Nós, em 2022, tivemos a crise inflacionista e, portanto, enquanto a taxa de juros foi de 2% para 4% aqui na Europa, os mercados caíram e o Fundo Nevada, mesmo assim, performou, teve uma rentabilidade superior a 5%. Hoje, atualmente, se contabilizarmos apenas 2025, o fundo também já está com uma performance acima de 5%, e, portanto, existe hoje a crise tarifária, e, portanto, o que os gestores fazem, eles já estão, digamos que o trabalho é precisamente esse, de ficarem preparados para todas essas oscilações e variações do mercado e posicionarem-se de uma forma que acham que o mercado, e ter uma visão sobre o que acham que o mercado vai performar. No entanto, eu acredito que é sempre vantajoso reinvestir, porque sabemos que a força dos juros compostos, sabemos que, só para dar uma ideia, que as famílias que hoje tenham um património de 100 euros, investam em ativos financeiros e tenham um retorno de 7% numa base anual, na próxima década eles vão duplicar o valor do património. Portanto, se eles acreditarem sempre que a longo prazo terão essa mais-valia e que os mercados a longo prazo sempre tiveram essa tendência crescente, certamente terão a sua rentabilidade. Se hoje pensarmos, existem alguns obstáculos para os investidores investirem. Eu acho que não investir é um custo de oportunidade muito grande. Sabemos que existe a insustentabilidade da segurança social, portanto, a Comissão Europeia divulgou dados de que não os baby boomers, mas a geração de millennials pode ter um corte na reforma. Portanto, uma boa forma e uma boa alternativa para criar alguma riqueza, preservar o património e, se possível, criar alguma riqueza, é investir se possível, ter um património que seja confortável depois para essa fase na sua vida, que também pela crise demográfica terá custos associados de saúde, enfim, terá custos durante vários anos. Sendo que aqui em Portugal há muita reticência da população em participar num fundo e investir em ativos. Ainda há alguma resistência? Eu creio que existe a resistência na medida em que a literacia ainda é muito reduzida e, mas portanto, comparado alguns com termos... outros países da Europa... Sim, acredito que estejamos na cauda da Europa em termos de literacia. Primeiro porque não existia nenhum programa escolar que desse essa literacia financeira, portanto a população sente alguma dificuldade, mesmo com conceitos básicos, mas nunca se podem esquecer que inflação, por exemplo, hoje vivemos num período de inflação mais elevada. Significa que o facto de deixarem os recursos em depósitos, como estamos a assistir, estes recursos perdem poder de compra, perdem poder de compra para a inflação. Portanto, os bancos centrais hoje têm uma meta de inflação de 2% para países desenvolvidos. Outros países, como o Brasil, têm metas de 3%. Outros países emergentes, Índia, creio que 4%. Portanto, os investidores e as pessoas lá em casa que nos estão a assistir têm que perceber que todos os anos elas estão a empobrecer para a inflação, e se considerarmos essa taxa de inflação durante a próxima década, eu diria que metade do poder de compra, ou seja, 50%, temos 50% de perda desse valor, porque os bancos centrais emitem moeda, ou seja, à medida que existe uma expansão da base monetária e que se imprime mais moeda, essa mesma moeda acaba por perder valor e, portanto, existem os mesmos bens e serviços e, como existe uma maior quantidade de moeda, essa moeda acaba por se desvalorizar. Portanto, eu acredito que existe essa resistência, mas o custo de oportunidade é muito maior. Como é que contornam esta resistência? Como é que é difícil convencer algum investidor? Como é que é o vosso processo de comunicação, de divulgação de que nós estamos aqui, queremos fazer isto? Esperam que as pessoas procurem ou vão mesmo tentar procurar potenciais investidores? Julgo que a melhor estratégia é a educação financeira, participarmos
em podcasts como este, darmos a conhecer alguma informação do fundo, partilharmos as nossas teses de investimento, enfim, as pessoas quando ficarem familiarizadas com os ativos financeiros. Hoje estamos muito focados em fundos imobiliários e fundos de capital de risco, que é o que o mercado português ainda oferece, mas existe uma classe de ativos que são igualmente importantes e servem para e são altamente importantes também para uma diversificação, uma boa diversificação patrimonial. Portanto, eu creio que a educação e a tecnologia nos ajuda muito. Acho que programas como este conseguem abranger muitas pessoas. Redes sociais. Ainda não tivemos tanto tempo para desenvolver conteúdo, mas esse é um objetivo de termos no futuro, sim, partilharmos mais conteúdo, mais teses, para que as pessoas consigam acompanhar. Nós nas redes sociais assistimos muito, e aqui já peço uma opinião mais pessoal do Miguel, porque também ainda é jovem. Nas redes sociais assistimos muito a influencers a dar conselhos sobre investimentos, e depois às vezes há notícias a seguir que não foi o melhor conselho. Como é que vê essa, digamos que, proliferação de informação sobre investimento nas redes sociais, em que temos pessoas que não são da área nem do setor a fazer esta promoção? Não assusta os negócios que estão devidamente preparados para isso? Assusta na medida em que hoje temos acesso a muita informação e às vezes isso causa alguma desinformação. E, portanto, creio que parte um pouco também das instituições com alguma credibilidade, passarem as pessoas que estão qualificadas, porque temos que pensar que existem profissionais, é uma atividade, é uma indústria que tem décadas e, portanto, são profissionais que acompanham o mercado todos os dias, diariamente, que estão a acompanhar cenários macroeconómicos, que estão a acompanhar políticas orçamentais de outros países, políticas monetárias dos bancos centrais ao redor do mundo e, portanto, eu creio que isso é bastante importante também transmitir, que a equipa de gestão é uma equipa extremamente profissional e que faz isso da vida e, portanto, é muito difícil às vezes replicar, às vezes pelos influencers, o que eu acredito que às vezes, e que tem certamente e que terá algum apoio também do nosso lado, é utilizar também, porque têm voz e tentar chegar a mais pessoas para que essa democratização financeira aconteça e seja com a maior brevidade possível. Voltando aqui à Nevada, há uma curiosidade sobre o nome. Este nome não é escolhido por acaso. Sim, a Nevada foi um navio, foi um documentário que assistimos há bastante tempo. Foi um navio que resistiu à Segunda Guerra Mundial e, portanto, ele foi atacado pela Armada japonesa e nós acreditamos que o nosso negócio é precisamente esse. Existem anos em que a rentabilidade é mais elevada, existem outros anos que existe mais turbulência, mas que a resiliência sempre vence e, portanto, acreditamos que este negócio tem que ter uma parte emocional bastante forte, digamos assim. Mencionou já alguns sócios no processo inicial. No total, neste momento, envolvidos na Nevada, quantas pessoas estão a trabalhar? Neste momento temos os 5 sócios, trabalhamos no BTG Pactual, na América Latina, o maior banco de investimento da América Latina. Temos a ambição, à medida e progressivamente, teremos essa ambição de recrutar recursos humanos. No entanto, precisamos de também ativos sob gestão para que consigamos também ter essa receita. Atualmente temos apenas um fundo, não temos hoje competência para fazer a gestão de outros fundos de investimento que nos obrigam a acompanhar outros mercados, digamos assim. Portanto, o nosso objetivo é, naturalmente, termos mais pessoas que façam parte da sociedade Nevada. Temos também, para o futuro, grandes desafios. Gostaríamos de ter presença não só nesses fundos de investimento, mas também ter fundos direcionados
também para a parte de ESG, política de ESG. A descarbonização é muito importante para nós nas nossas teses de investimento. Sabemos que o Acordo de Paris é ambicioso. Emitimos 51 mil milhões de toneladas de carbono para a atmosfera anualmente. Temos que ter fundos e eu creio que o setor é utópico achar que o setor público conseguirá financiar toda esta transição. Todas estas indústrias vão ter que mudar, vão ter que alterar o modus operandi das próprias empresas. Estima-se que serão aproximadamente 60 trilhões de dólares para essa transição e, portanto, não existe países que tenham essa riqueza hoje e, portanto, acreditamos que é muito importante termos o setor privado, nomeadamente sociedades gestoras, que também consigam financiar não só empresas, mas também o Estado, porque, na verdade, a sociedade gestora também investe em obrigações e, portanto, os Estados também emitem dívida pública e são eles que constroem e financiam todos os projetos, obras públicas, seja escolas, hospitais, aeroportos, pontes, e, portanto, o que nós queremos é participar em toda esta transição que agora acreditamos que será um grande desafio para os próximos anos e próximas décadas. A Nevada abriu, digamos assim, ao público em setembro do ano passado, mas é possível saber como é que está a saúde financeira, como é que correu os primeiros meses? Sim, atualmente a informação também é pública. Faz parte também da sociedade gestora em termos de reportes e de deveres legais e obrigações legais. Hoje a saúde financeira é boa, estamos saudáveis, temos tido essa performance bastante positiva durante este período desde 2022, portanto, à medida que nos permita também captar mais capital, a sociedade conseguirá também ter mais receitas, investir essas receitas, esse lucro, também em novos projetos. E, portanto, o nosso objetivo hoje de sustentabilidade financeira ele foi assegurado e a salvaguarda foi também devido aos gestores, numa parte inicial, terem feito essa alocação do património pessoal. E, portanto, agora o objetivo é escalarmos para outros projetos. No site da empresa, vocês têm lá até um quadro com umas percentagens e não deixei de reparar que o final do ano parece ser sempre mais difícil. Não é? Tem sempre dados mais negativos. Há alguma explicação ou é natural? As nossas teses, elas mantêm-se durante vários anos, portanto, nós demoramos meses e às vezes anos a acompanhar indústrias. Temos analistas e pessoas dedicadas a cada indústria e, portanto, tentamos aprofundar o conhecimento daquela indústria ao máximo possível. Portanto, as nossas teses não são tanto de acabar por resgatar ou por deixar desinvestir em certo ativo no final do ano. A nossa visão é muito mais de longo prazo. No entanto, existem alguns, eu creio que também fundos de pensões e alguns fundos também que operam e day traders que também operam diariamente para ter os seus lucros e muitas das vezes essa alocação de capital vai um pouco ao sabor das notícias e das narrativas também que acompanham de mercado. Já aqui falou de vários objetivos da empresa. Também nos últimos episódios quase todos os participantes referenciaram a importância de terem estado na Católica Lisbon e também a rede de contactos com que ficaram. No seu caso, do que aprendeu na Católica Lisbon, de que forma é que o que é que tem servido mais para a empresa? Eu tenho um episódio marcante com o professor João César das Neves. Também muito mencionado aqui no Negócios com Impacto. Claro, foi uma aula sobre, na verdade, era a função da moeda e era a economia e a moeda e, na verdade, ele de uma forma didática explicava a ilha e o Robinson Crusoe e, portanto, tenho essa aula ainda, na minha memória e, portanto, ainda me recordo desse episódio
E em termos de, acredito que de espírito empreendedor, acredito que é uma universidade que, pela excelência da educação, também promove muito essa ambição de desenvolvermos as indústrias, termos essa coragem também e alma de empreendedor para constituirmos empresas e, portanto, eu acho que está totalmente direcionada também para esse âmbito de iniciativa privada. E a rede de contactos ajudou em algum momento? Ajudou, sim. O meu mentor também, que me foi na altura indicado pela Católica, acabou também por promover um pouco numa fase inicial a sociedade gestora e, portanto, quando lhe contei que queria constituir uma sociedade gestora, teve um papel e uma função primordial na medida em que nos ajudou também a ter outros contactos dentro da própria indústria. E, portanto, em termos de institucionais, no mercado nacional, foi muito importante, teve uma importância muito, muito relevante. Agora vamos à pergunta da praxe em 30 segundos. Porque é que a Nevada Investments é um negócio com impacto? A Nevada Investments é um negócio com impacto na medida em que pretende desenvolver o mercado de capitais em Portugal. Pretendemos dar uma melhor qualidade de vida à população. Pretendemos investir e financiar vários projetos, várias indústrias, vários setores e, portanto, e o tema da descarbonização, pretendemos certamente ter uma alocação em tecnologias que também colaborem com essa ambição, seja de nucleares, fissão e fusão nuclear, seja do próprio desenvolvimento agora de tecnologias ligadas ao hidrogênio, porque existe a tecnologia que tem que ser desenvolvida de separar as moléculas de hidrogênio e água e, portanto, e o que tem acontecido é que essas tecnologias consomem muita eletricidade, muita energia e, portanto, o objetivo é desenvolver também tecnologias que produzem mais energia do que aquela que consomem. E também temos a ambição, existem outras tecnologias que estão a aparecer de captura de carbono e, portanto, estamos atentos a todas as indústrias e certamente teremos, se mobilizarmos esse capital que está hoje em depósitos para o mercado de capitais, certamente teremos oportunidades para ter um futuro bem melhor. Miguel Munhoz, muito obrigada. Ficamos por aqui com o fundador da Nevada Investments, o Negócios com Impacto. Regressa depois para mais um episódio. É um podcast da Renascença em parceria com a Católica Lisbon. Negócios com Impacto.